E em meio ao julgamento em Brasília, o presidente da República cancelou a agenda e veio a São Paulo para o velório do jornalista Mino Carta. Direto então para Brasília, com o repórter André Anelli. André, Lula não escapou, apesar de tudo isso, de perguntas sobre o julgamento, o que ele falou. Bem-vindo, André, boa noite. Obrigado, Tiago. Muito boa noite a você também e a todos aqui no Jornal Jovem Pan. O presidente Lula afirmou de forma curta que se o ex-presidente Jair Bolsonaro for inocente, que prove. O presidente Lula também afirmou que Bolsonaro está sendo julgado com base nos autos, ou seja, com base nas provas, nas evidências, na delação premiada e que, portanto, tem direito à ampla defesa. O presidente da República fez, inclusive, uma comparação de que, segundo ele, não houve, na oportunidade em que Lula foi julgado por corrupção no âmbito da Operação Lava Jato, a oportunidade de fazer com que houvesse uma ampla defesa de sua parte, diferentemente, ainda segundo o presidente Lula, da oportunidade a qual Bolsonaro, então, tem a chance justamente de apresentar a sua defesa de forma ampla com os advogados diante da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, então, o presidente da República falou que o ex-presidente Jair Bolsonaro tem sim a oportunidade de fazer uma ampla defesa e de, caso seja então comprovado a inocência, fazer com que não seja condenado pelo STF. O tribunal, julgue quem está julgando em função dos autos do processo. Ninguém está julgando ninguém pessoalmente, ou seja, tem um processo, tem os autos, tem delações, tem provas e que a pessoa que está sendo acusada tem o direito à presunção da inocência. Ele pode se defender, como eu não pude me defender. Eu não reclamei. Não fiquei chorando, eu fui à luta. Se é inocente, prove que é inocente. Essas declarações do presidente Lula foram dadas, como você disse agora há pouco, né, Tiago? Logo depois, então, da participação no evento relacionado à morte do jornalista Mino Carta, que era muito próximo ao presidente Lula e que, por conta disso, provocou, então, todo o cancelamento da agenda presidencial. Só que, mesmo assim, não havia previsão para que o presidente acompanhasse esse julgamento pela televisão, pela TV Justiça e também pelos canais de informações que cobriram todo o julgamento em tempo integral e da mesma forma, como deve acontecer nos próximos dias das próximas sessões do julgamento envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, o presidente Lula também não tem previsão de fazer um acompanhamento em tempo real desse acontecimento. Tiago. Perfeito, mas o presidente fez declarações aqui em São Paulo, o André Anelli acompanhou, até daqui a pouquinho. Deixa eu perguntar para o Kobayashi também, para a Dora Kramer. Ô Dora, a gente está falando sobre recados, né? Recados que os ministros estão mandando. Qual o recado que o presidente Lula mandou para Jair Bolsonaro com essas falas? Não, você não tem nenhum recado aí, subentendido, né? Ele disse, fez um ataque, agora... Como sempre, o presidente realmente não dá atenção às palavras, né, de modo proposital. Diz que não teve direito à defesa. Tanto teve direito à defesa que o advogado dele, Cristiano Zanin, foi tão bem sucedido que conseguiu derrubar por questões processuais as acusações contra ele, porque ele não foi inocentado. Ele saiu da prisão e ficou elegível por questões processuais. E muito se deve ao advogado dele, Cristiano Zanin, que foi presenteado por causa disso mesmo com uma vaga do Supremo Tribunal Federal. Ou não foi isso? Qual foi a razão? Foi exatamente essa. Então, ele teve, sim, direito à defesa. E quanto a dizer que não reclamou, claro que reclamou. E tinha mais que reclamar. Quem é que sofre acusações, vai preso e não reclama? Claro, inclusive os aliados, o PT o tempo todo atacou o Supremo Tribunal Federal, fez reclamações em organismos internacionais, nada parecido com o que faz Eduardo Bolsonaro. Não foi pedir, ninguém do PT foi pedir a governo estrangeiro nenhum que se voltasse, que agredisse ao Brasil, né? Nada parecido. Mas houve reclamação, sim, porque é natural. Ninguém sofre um processo desses, tendo razão, não tendo razão,
quieto. Claro que não. Então, dizer que fui à luta, não fiquei chorando, não tive direito de defesa, é querer se vitimizar com argumentos que não são verdadeiros. A gente fala, né, Coberto, sobre vitimização, os lados se vitimizam, né? Isso é do populismo também, até com finalidades eleitorais, né, Tiago? Mas a Dora bem lembrou aí, quando o presidente Lula foi preso lá atrás, a Polícia Federal ficou com mandado de prisão na mão, esperando ele fazer um comício na frente do sindicato, não lembro exatamente de onde, mas um comício de lamentações, né? E a polícia esperando para cumprir o mandado. Então, assim, é natural, é do ser humano, inclusive, é instintivo, é um exercício pleno de autodefesa você reclamar de quem te condena, de quem te processa, de quem está te julgando, se reclamar do juiz, reclamar do julgamento, reclamar do processo. Então é natural que isso aconteça e os dois casos são muito parecidos, inclusive nas nulidades processuais. O presidente Lula já alcançou as suas nulidades, não foi inocentado de fato, nunca teve um julgamento de mérito que tenha prevalecido. Depois de tanto tempo, o processo alcançou a prescrição quando já foi anulado. As mesmas críticas recaem sobre esse novo processo agora do ex-presidente Jair Bolsonaro. Questão de competência e questão de suspeição daqueles que julgam muito parecidos com os casos do ex-presidente, do atual presidente Lula. Durante o primeiro dia de julgamento, o advogado de Jair Bolsonaro, Paulo Bueno, afirmou que as provas são insuficientes para a condenação do ex-presidente. Acompanhe. Se trata de uma narrativa ausente e carente de quaisquer elementos contundentes que possam ser considerados ao ponto de gerar uma condenação.